que a segunda edição do Livro dos Espíritos, ela traz na sua folha de rosto o que não tinha na primeira, que é a expressão filosofia espiritualista. E Kardec, então, na introdução da segunda edição, ele vai explicar por que ele colocou isso, né? Então ele diz o seguinte: como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, prende-se à doutrina espiritualista, uma de cujas fases apresenta. Esta é a razão porque traz no cabeçalho de seu título as palavras filosofia espiritualista. Então, quer dizer, o Espiritismo é uma vertente dentro das doutrinas filosóficas, que é uma vertente espiritualista. Então, o espiritualismo é um universo maior, não é, de compreensão, que envolve a ideia de que há no ser humano um princípio que sobrevive à morte física. O espiritualismo está dentro desse universo. Mas se todo espírita é um espiritualista, nem todo espiritualista é um espírita. Então o espiritismo tem uma especificidade. Ele tem um contexto que envolve os seus fundamentos, a elaboração dos seus fundamentos, dos seus princípios, que o qualificam dentro de uma especialidade no campo das doutrinas filosóficas. Então, vejamos. Para a gente poder, então, perceber que o Livro dos Espíritos se enquadra dentro de uma estrutura de pensamento filosófico, vamos observar alguns aspectos. O primeiro deles é apresentado pelo professor Herculano Pires no seu livro Filosofia Espírita, que na verdade é uma introdução, né? Um título. Filosofia Espírita é um título que o Herculano Pires faz na introdução do Livro dos Espíritos, traduzido por ele. Então ele diz o seguinte: é curioso notar que o Livro dos Espíritos se enquadra numa das formas clássicas e mais fecundamente livre da tradição filosófica, que é o diálogo. O Livro dos Espíritos ele é organizado por Kardec em forma de diálogo. Se nós pegarmos os textos platônicos, Platão vai escrever em forma de diálogo. É uma relação dialética, de questionamentos, de respostas. Então o diálogo ele implica nessa capacidade do pensamento se oxigenar, de ser um diálogo mais aonde as ideias elas circulam, um fluxo argumentativo de ideias, e não algo enrijecido, um texto enrijecido. Ainda, na Revista Espírita, na edição de abril de 1860, Kardec então diz o seguinte: o Espiritismo está longe de tomar por artigo de fé tudo quanto vem do mundo invisível. Ele não se apoia numa crença cega, mas na razão. Se nem todos os seus partidários guardam a mesma circunspecção, a culpa não é da ciência espírita, mas dos que não se dão ao trabalho de aprofundá-la. Então, o Espiritismo não repousa, não se apoia na crença cega. Então, as informações que Kardec estava obtendo dos espíritos e que os outros investigadores e os outros partidários, os adeptos do espiritismo, também passavam a participar de sessões mediúnicas, implica na ideia de que não se deve aceitar todas as respostas, todas as afirmações que venham do mundo invisível, sem que elas passem por um crivo da razão, da racionalidade, da crítica, do exame, da comparação. Essa característica apresentada por Kardec, ela faz parte
da estrutura do pensamento filosófico. Tá? Quando Kardec diz nada se aceite sem passar pelo crivo da razão, analise ele, isso é cartesiano. Tá? Isso vem do pensamento filosófico racionalista. Então, estamos aí dentro dessa estrutura. E aí, quando nós vemos, então, né, o diálogo de Kardec com os depoentes, os espíritos, né, através do processo da comunicabilidade, aonde Kardec vai nas reuniões das quais ele participava inicialmente nas residências, né, nos grupos domésticos, e depois com a fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né, nos trabalhos desta sociedade, os trabalhos mediúnicos, aonde Kardec, então, vai indagar, vai continuar indagando os espíritos sobre determinadas questões, elaborando questionamentos que envolviam questões e conhecimentos na área da filosofia, das ciências da natureza, da física, né, da química, da cosmologia, da ética, da moral, enfim, um conjunto amplo de conhecimentos, não, que Kardec vai começar a questionar os espíritos a respeito dessas questões que envolviam, angustiavam o pensamento humano. Né? Então, Kardec vai obtendo as respostas, vai comparando através do método de concordância, né, dessas informações, passando pelo crivo da razão. Quando ele não compreende ou não entende, ou não ficou muito claro a resposta que os espíritos davam, ele refaz de outra forma, apresenta outros argumentos. E o que nós estamos vendo com isso? Né? Um fluxo de ideias argumentativas, né, através do diálogo, onde Kardec questiona, os espíritos respondem, dessa resposta às vezes surge um novo questionamento e surge uma nova resposta, e daí muitas delas terminaram num comentário de Kardec. Tá? Então, aí nós vemos um método filosófico, aí nós vemos uma dialética. O pensamento está em movimento, não é simplesmente os espíritos dizem e Kardec aceita. Os espíritos revelam e Kardec acredita. Não, de forma alguma. Né? Kardec está se posicionando, reposicionando, pesquisando, analisando, comparando as questões, as respostas, vendo o nexo dessas respostas, para que a partir daí ele possa fazer as seleções adequadas, e estas seleções que vão compor, né, o Livro dos Espíritos, especialmente na sua segunda edição. Então o que nós temos aí? Nós temos um diálogo de Kardec com os espíritos, nós temos aquilo que a gente pode chamar de uma dialética, uma tese, uma antítese, uma síntese, aonde nós vemos Kardec dizer: nada deve ser aceito sem antes passar por crivo da razão. Essa é a dialética. Tá? Então, Kardec afirma, pergunta, os espíritos respondem, e normalmente uma síntese, que é a concordância universal nos ensinos dos espíritos. Então, esta é a síntese. É a concordância, é a razão, no crivo da razão estabelecido, e é o bom senso dentro das respostas que são dadas. É daí que vai surgir o conteúdo, né, o material para a composição de O Livro dos Espíritos, especialmente aqui na segunda edição. Então vejam, no livro O que é o Espiritismo, aí no segundo diálogo, Kardec diz o seguinte: o Espiritismo prende-se a todos os ramos da filosofia, da metafísica, da psicologia e da moral. É um campo imenso que não pode ser percorrido em algumas horas.
Então, Kardec está colocando aqui o Espiritismo, né, dentro do território aí dos ramos da filosofia. Está dizendo que o Espiritismo também se enquadra dentro da metafísica, da psicologia racional, daquele período, da moral, né, pelas consequências que traz, e tem um campo imenso de estudos e de investigação. O professor Herculano Pires, ainda nesse mesmo texto da introdução que faz ao Livro dos Espíritos, o professor Herculano Pires, ele diz então o seguinte, falando sobre a estrutura filosófica do Livro dos Espíritos, ele ressalta o seguinte: o livro começa pela metafísica, passando depois à cosmologia, à psicologia, aos problemas propriamente espíritas da ordem e natureza do espírito e suas ligações com o corpo, bem como aos da vida após a morte, para chegar com as leis morais, a sociologia e a ética e concluir no livro 4º, ou na 4ª parte, né, com as considerações de ordem teológica sobre as penas e gozos futuros à intervenção de Deus na vida humana, né, todo um vasto sistema sem as exigências opressoras ou os prejuízos do espírito sistema, uma estrutura livre e dinâmica em que os problemas são postos em debate. Essa é uma questão muito importante aí, porque aqui o Herculano ele está apresentando, né, no seu entendimento, e ele era filósofo de formação, como então o Livro dos Espíritos se enquadrava dentro dessa estrutura filosófica, né, dentro da metafísica, das questões que envolvem Deus, o universo, né, da própria cosmologia, a psicologia racional, né, a ética, a sociologia, dentro de uma estrutura livre e dinâmica, ou seja, sem verdades fechadas, uma estrutura aberta também. O Livro dos Espíritos, ele, em muitas questões, ele deixa as questões em aberto. Uma estrutura dinâmica de pensamento, aonde os problemas eles são colocados em debate. E aí ele vai vendo a resposta dos espíritos e vai analisando essas respostas. Então vejamos o esquema aí, a partir do que nos diz Herculano, né? E aqui adaptado também à nossa interpretação pessoal. Então o que nós temos aí? O Livro dos Espíritos. Nós temos das causas primárias, que é a primeira parte, o mundo dos espíritos, o mundo espírita ou dos espíritos, a segunda, as leis morais e as esperanças e consolações. A primeira parte, então, ela se enquadra no estudo da metafísica e da cosmologia. A segunda, a parte da ontologia, do ser enquanto ser, da natureza profunda do espírito humano. A parte das leis morais, que pode enquadrar a sociologia, a ética, a filosofia moral, né, trata da questão da liberdade, questão da sociedade, do trabalho. Tá? E a última parte, a parte 4ª, a gente pode falar da psicologia, né, no que se refere ao estudo mais envolvendo as questões do sentimento, das aspirações humanas. Né? Herculano também vai ponderar que essa última parte faria parte de um estudo teológico, né? Mas aqui um teológico filosófico, né? Não um teológico religioso. Então seria a parte da teologia que envolve esta tentativa de dimensionar, né, de refletir sobre a justiça divina, certo? Então aí estaria os ramos da filosofia envolvendo, né, ou interligando as várias partes de O Livro dos Espíritos. E aí nós podemos então fazer uma comparação entre a estrutura básica do pensamento filosófico e a estrutura
né, do Espiritismo, nesse caso aqui do Livro dos Espíritos. Então vamos lá. Dentro da estrutura do pensamento filosófico, nós temos alguns itens. Primeiro, a filosofia traz explicação, ou ela pode ser uma explicação materialista, ou pode ser uma explicação idealista, né? Alguns falam em monismo, dualismo, né? O que seria isso? A explicação filosófica, ela pode, dependendo da escola, dependendo do filósofo, pode ser uma explicação materialista, que dá conta apenas de uma realidade material, que considera o ser humano apenas fruto da própria matéria, ou que compreende algo mais, compreende uma realidade intrínseca mais profunda do ser, que sobrevive à morte biológica. Então as escolas filosóficas, elas podem ser escolas materialistas, podem ser idealistas. Né? Materialistas, idealistas seriam as espiritualistas, a gente chamaria de espiritualistas. Né? Então, por exemplo, só para a gente lembrar o que nós falamos lá atrás, no primeiro módulo aí desse nosso ciclo, nós falamos da escola atomista grega e nós falamos da escola idealista. Então o atomismo do Leucipo e do Demócrito era uma escola materialista, explicava a vida através dos átomos da matéria. O que diferenciava para Sócrates e Platão, que eram idealistas, ou seja, concebiam uma ideia mais além, né? uma concepção de uma consciência capaz de sobreviver à realidade biológica. Tá? Onde é que se encaixa o Espiritismo aí? O Espiritismo, né, ele possui as suas ideias precursoras no idealismo grego, Sócrates e Platão. Então, por isso Kardec coloca, é uma filosofia espiritualista, lá na folha de rosto da segunda edição da obra. Então o Espiritismo se encaixa aí. E o Livro dos Espíritos se encaixa aí também. Segundo item, uso da razão para a filosofia. É o racionalismo. E aí Kardec diz, nada deve ser aceito sem antes passar pelo crivo da razão. A relação, né, com os espíritos. Tem que racionalizar a informação que você está recebendo. Não é uma revelação assim que os seres espirituais falam e a gente diz sim. Não. Tá? Kardec dizia por quê, como. Tá? Então, fazia os questionamentos que achava necessário para uma compreensão e para a clareza das informações que ele estava recebendo. Tá? Terceiro item, tudo é objeto de crítica. E para o Espiritismo também. Tá? Então, tudo pode ser analisado. As coisas devem ser analisadas, as informações devem ser analisadas. Tá? Pode-se aceitar algo cegamente. Tá? A coerência interna. Preciso ter coerência dentro da estrutura do pensamento filosófico. Então, trabalha com argumentos, trabalha com conceitos próprios, e o Livro dos Espíritos também vai fazer isso, vai trabalhar com argumentos, com conceitos próprios. Se a gente olhar, por exemplo, o termo perispírito, é um conceito muito próprio, utilizado, né, aqui por Kardec. Né? Inclusive, Kardec fala sobre essa questão dos conceitos, das palavras, do neologismo, na introdução de O Livro dos Espíritos. O livre pensamento é o outro ponto da filosofia, né, e dentro da estrutura filosófica do Espiritismo também. Né, ele tem a possibilidade de analisar todas as coisas, ou seja, para a filosofia nada é sagrado. Nem para a filosofia convencional, nem para a filosofia assentada em O Livro dos Espíritos. Nada é sagrado. Tudo é objeto de análise. Tá? Tudo deve ser objeto de análise. A filosofia trabalha com a dialética. O Livro dos Espíritos também. As perguntas e respostas, esse fluxo de ideias argumentativas.
Da liberdade de consciência decorre o direito de livre exame. Diz Kardec. Então, isso é muito importante. A liberdade de consciência decorre o livre exame. A definição rigorosa dos conceitos, já falamos isso, e para o Livro dos Espíritos a gente também tem a questão dos diálogos, os questionamentos, dos conceitos que são definidos, e finalmente para a filosofia é uma praxis, e aí, o efeito disso, o efeito do pensamento racional, alguma coisa que se quer com isso. E para o Espiritismo também, para o Livro dos Espíritos também. Diz Kardec, um fim grande e sublime, o do progresso individual e social. Então, o Livro dos Espíritos ele se enquadra dentro desta estrutura, que é muito emblemática aqui, a gente poder perceber estas características do Livro dos Espíritos associando a estrutura do pensamento filosófico ocidental. Muito bem, então nós temos aí, para a gente finalizar, um texto do Jaci Regis, numa revista valiosa, aí, que era a revista Reencarnação da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, aí da década de 80, 84, que trazia na capa exatamente esse questionamento. Quem sou eu? Um questionamento filosófico. E o Jaci Regis, que era um psicólogo da cidade de Santos, São Paulo, ele escreve um texto aí, cujo título é Kardec foi um filósofo? E dentro desse texto, o Jaci Regis diz que Kardec foi um filósofo do real, da ação, da prática, apoiou-se em dados concretos, experimentais, e a partir desses dados ele deduziu os fundamentos morais da realidade do homem, da vida, a partir destas informações. Então, diz o próprio Jaci Regis, o conceitua, o coloca dentro do patamar de um filósofo do real, um filósofo da ação, um filósofo da prática. E o Livro dos Espíritos, então, é esta obra que traduz os fundamentos da própria filosofia espírita, porque na sua estrutura o Livro dos Espíritos, sim, possui toda uma organização, toda uma essência, toda uma proposta, toda uma dinâmica que se coaduna com o pensamento filosófico.